quero começar fazendo um resuminho de tudo que aconteceu nesse mês, de tudo que foi dito acerca do Evangelho de João, dividindo aqui em partes nos assuntos principais deste lindo livro, fantástico, super carinhoso, que mostra uma visão bem particular e única acerca do ministério de Cristo. Então, nós descobrimos que no Evangelho de João, Cristo é apresentado como a palavra criadora de Deus, como a palavra encarnada e como a palavra da vida. Lá no início do capítulo, em Cristo se produz a união da divindade e a humanidade. Esta união é a mais perfeita comunicação que pode existir entre Deus e os homens diante das circunstâncias do pecado. É exatamente em Cristo que nós encontramos a revelação máxima do caráter e de quem é Deus. No Evangelho de João, Jesus é luz para o mundo. O mundo que está em trevas, ele veio em missão, enviado como embaixador. Ele é um missionário do Pai, e sua missão se origina no amor de Deus, e seu objetivo é comunicar aos homens vida e a revelação da divindade. O fim de sua missão terrestre é o começo da missão daqueles que creem, que agora são enviados pelo próprio Cristo para testemunhar acerca de sua revelação. Cristo, então, é o missionário que, enviado pelo Pai, vem para nos enviar ao mundo. O Evangelho de João apresenta uma fé ativa. Ele declara que a fé não é apenas uma crença, mas ela é ação, ela é vida. Há um claro destaque no conceito de crer. Para João, a chave para a vida eterna é acreditar. Todo o Evangelho é escrito com o propósito de que você e eu, toda a humanidade, creia em Cristo e, crendo, tenhamos vida eterna. Essa é a chave para alcançar a eternidade, o céu. Para João, cada história, cada relato, cada milagre é um argumento teológico acerca de quem é Cristo, um argumento para convencer o leitor a simplesmente se entregar a Ele, acreditar que Cristo é suficiente, sim, de que a sua graça nos basta para alcançarmos salvação imerecida. O interesse em Cristo é o centro do Evangelho, logicamente. Tudo converge para demonstrar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Em nenhum outro evangelho há tantos argumentos a favor da messianidade de Cristo, ou seja, de que ele é Deus. O título Filho de Deus expressa a missão de Cristo e sua unidade com o Pai. Tanto expressa a proximidade dele conosco, quanto a sua missão, a sua tarefa em relação ao ser humano. Esse é o resumo do livro do Evangelho de João. Esses são os argumentos apresentados por João acerca de Cristo, exatamente para nos dar a sua salvação. Foi sobre isso que nós percorremos todos esses sermões, todas essas reflexões. Começamos olhando para o verbo, para a palavra. Passamos pelos relatos dos encontros de Cristo, por seus milagres, pela paixão de Cristo, por sua vitória na cruz. E hoje, olhamos para os últimos 2 capítulos, se você quiser abrir a sua Bíblia, João no capítulo 20 e 21. Diferente dos outros últimos 2 sermões, onde eu sempre falei um pouquinho sobre o desafio de achar um resumo ou as ideias principais diante de tantos capítulos, diante de tanto conteúdo. Esses últimos 2 capítulos, o desafio era entender com profundidade o que parecem ser relatos colocados meio que soltos nesses últimos 2 capítulos. Entender qual é a mensagem de textos em quantidade menor do que os últimos que nós analisamos. Logo no início do capítulo 20,
nós descobrimos que a grande promessa de Cristo se concretiza. Ele não só morre pelo ser humano, o que era suficiente para a nossa salvação, mas mais do que isso, ele ressuscita. Ah, que diferença faz o Cristo demonstrado, pregado na cruz. Por isso, esse não é o símbolo do nosso cristianismo. O nosso cristianismo é uma cruz sem Cristo, porque ele ressuscitou. Ele está vivo hoje, intercede por nós, interessado pela nossa vida, ele age no nosso dia a dia. E por isso essa mensagem ela é espetacular. Logo no verso 1, no primeiro dia da semana, Maria Madalena, a gente tem que tomar cuidado com as Marias, né, para não confundir, lembrando que João passa a maior parte do tempo descrevendo Maria, irmã de Marta e Lázaro, mas a Maria que aparece aqui é a Madalena. E é ela que vai ao sepulcro de madrugada no primeiro dia da semana. Claramente é o domingo aqui, primeiro dia da semana. Não há outro primeiro dia da semana. Não se engane com os calendários modernos que tentam fazer de segunda ser o primeiro, o que é uma contradição óbvia já na palavra que nós damos para este dia, no nome que nós damos para o dia da segunda. Então, domingo, primeiro dia da semana, logo no início. Lembrando que Cristo guarda o sábado, se a gente pode dizer assim, no sepulcro. Ele é sepultado na sexta-feira à tarde e passa o sábado dormindo, assim como ele disse que Lázaro dormia lá no capítulo 11, razão da nossa introdução do último sermão. Aqui, Cristo descansa e logo no início do domingo de madrugada, porque o enterro de Cristo tinha sido feito às pressas. Maria Madalena vai ao sepulcro para dar mais um carinho, mais um cuidado, mais um aconchego, alguma coisa mais digna de tratamento ao corpo que havia sofrido tanto, o corpo de Cristo. Mas, ainda escuro, ela antes mesmo de chegar até o sepulcro, vê que a pedra que estava na frente daquele túmulo, que era a porta de entrada para onde o corpo de Cristo estava aberta, ela estava revolvida, e por isso Maria fica preocupada, vira as costas e corre em direção a Pedro, que está junto com João. Lembra que João é testemunha ocular de todos os fatos que ele relata, ele não ouviu dizer, ele esteve lá e por isso o seu relato é cheio de detalhes, significado, é muito relevante para a gente, é vívido. Ele se preocupa em descrever as cenas e faz com que a gente entre no cenário. É como se quase nós estivéssemos vivendo lá junto com ele. E lá está, então, agora Pedro e João são chamados por Maria, que está preocupada, Maria Madalena. Está preocupada porque ali a grande pedra foi retirada. Cristo foi roubado. Essa era a ideia de Maria Madalena. No verso 2, então, eles correm até lá. Verso 3, saiu, pois, Pedro e outro discípulo, e foram até o sepulcro. No verso 5, eles descobrem e dão uma olhada, e abaixando-se, Pedro, que chegou primeiro, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Diferente de Maria, Pedro olha para dentro do sepulcro e o que chama a sua atenção, desfazendo a ideia de Maria de que haviam roubado o corpo de Cristo, de que os lençóis estavam lá. O fato do lençol estar lá é importante. Eu te disse que João se atenta aos detalhes. Porque se o lençol estava lá, então eles não roubaram o corpo de Cristo. Cristo havia, na verdade, ressuscitado assim como ele havia prometido. Se você rouba um corpo, você leva tudo, você não vai desembrulhar para embrulhar em outro lençol. No verso 6, então
seguindo Simão Pedro, agora João chega, entra no sepulcro e ele também vê os lençóis. Ele escreve mais uma coisa. O lenço, no verso 7, que estava na cabeça de Jesus e não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Cristo foi envolvido não só num lençol, não só num pano, mas em dois. Um para o seu corpo e o outro para a sua cabeça. E João descreve isso com habilidade. Cristo não só se levantou e deixou o lenço do corpo, mas o da cabeça estava separado. Imagina você acordando de manhã. A cena é parecida. Você se levanta, tira o lençol do corpo e o que estava na sua cabeça você coloca do outro lado. É a cena que João quer que você veja. Aqui não há dúvidas, apesar de depois os romanos, os judeus e todos criarem uma tese de conspiração de que os próprios discípulos roubaram o corpo de Cristo. Possivelmente aqui alguém queira dizer, não, é fácil você sumir com um corpo. Quantas pessoas roubam os sepulcros e tudo mais? Mas veja, João não deixa dúvidas. Cristo ressuscitou. E ressuscitou pelo seu próprio poder. É mais um argumento sobre a divindade de Cristo. Maria Madalena, por outro lado, fica ali enquanto os discípulos saem de lá para contar a notícia para os outros. É muito interessante porque a partir do verso 17, ali está, a partir do verso 11, ali está Maria chorando, Jesus tem um encontro com ela e diz, por que choras? Primeiro os anjos dizem, que você está chorando? Depois o próprio Cristo, por que choras? Mulher, por que choras? Ontem à noite, no nosso culto de entrada do sábado, eu falei que esse choro de Maria atrapalhava ela a enxergar qualquer coisa mais na sua frente. Primeiro ela não entendeu que Cristo tinha ressuscitado, depois ela começou a prantear como se aquilo fosse ruim. Ela sentia a separação de Cristo, não via futuro, não entendia o que estava acontecendo. E por isso o próprio Cristo, que se move por compaixão dos nossos sentimentos, foi assim quando esteve diante do velório de Lázaro, é assim quando ele vê Maria Madalena chorando. E aqui o verso 17 nos diz uma coisa especial, porque na conversa com Jesus, quando ela se vira, entende que é Jesus, eu imagino ela correndo em direção a Jesus, Jesus diz assim, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Jesus ainda não havia cumprido a sua principal tarefa depois da ressurreição. Cristo morrer na cruz, o sacrifício vivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, finalmente, no altar de sacrifício, é suficiente sim para a nossa salvação. Mas ele precisava agora se apresentar diante do Pai, como pagamento pelo pecado, como oferta para ser aceito. Havia aqui um momento especial no céu. Cristo, precisando cumprir uma tarefa importante, ele adia por alguns instantes, porque uma mulher estava chorando. Ele se preocupa sim com as suas necessidades. Ele se preocupa sim com as lágrimas que correm pelo seu rosto. Então, hoje, não se preocupe, ele está perto de você. Não tem epidemia, não tem problema, não tem desemprego, não tem nada que seja mais importante do que você. E não há nada que possa te separar do amor de Deus. Então hoje, confie nele, porque ele está interessado em você, nos seus problemas, nas suas necessidades. Mais do que isso, depois de atender às nossas necessidades,
o assunto de hoje é exatamente esse. Ele sempre dá uma missão. Depois de enxugadas as lágrimas, Cristo vira para Maria e diz assim: vai e testemunhe. Vai, porque eu tenho uma missão para você. E no verso 18 ela sai contando para todo mundo: vi o Senhor, eu estive com Jesus Cristo. Depois desses primeiros encontros no sepulcro, depois que Cristo foi ao céu, porque os próximos relatos são diferentes desse, inclusive um deles, Cristo deixa um dos discípulos tocar nele, o que ele não deixou Maria fazer. Os próximos 3 encontros são tremendamente reveladores. O primeiro, no próprio domingo à tarde, Mateus capítulo 20, verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, João está deixando aqui uma linha cronológica para que a gente acompanhe os próximos acontecimentos. Isso é importante para ele e para nós. Então, Cristo encontra de manhã com Maria, João e Pedro vêm ao sepulcro, mas não encontram com Cristo. Ele vai ao céu, se apresenta diante de Deus Pai, cumpre a sua missão que ele descreve aqui para Maria, e no fim da tarde ele vem se encontrar com os discípulos. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Essa expressão, ela é característica. Cristo disse isso pelo menos 3 vezes no momento, desde a sua paixão até aqui o reencontro. Os discípulos estavam com medo. O medo no grego, nesta passagem, quer dizer mais fuga do que medo. Mais do que simplesmente temer pela sua vida. A ação dos discípulos agora é de fuga, eles estão fugindo da realidade, do objetivo, do propósito. Eles abandonam a direção que Cristo tinha lhes dado. Cristo havia passado alguns anos com os discípulos, havia lhes ensinado muito. Eles tinham tido um contato intenso nos últimos dias perto da cruz, mas mesmo assim fugiam do mundo. Tem gente hoje que vai propor para você fugir da realidade. Solução: não enfrente a realidade, fuja. Se tranque dentro do quarto, coloque o som mais alto. É igual aquela pessoa que está com um barulho no carro, no rolamento, e em vez de consertar o rolamento, ela põe o rádio do carro mais alto. E aí não houve o problema e o problema não existe. Vamos fingir que nada está acontecendo. Você já viu essas pessoas? Você encontra na rua, elas estão sem máscara. Daí você pergunta assim: por que você está sem máscara? Coloca máscara, pelo menos isso. Né? Não quer fazer o resto, mas pelo menos um gesto aí de que você está junto com a gente nessa batalha. A pessoa diz: que vírus? Que vírus é esse? Vocês inventaram isso aí. Tem 1000 pessoas morrendo por dia há meses e inventaram. Esse negócio não existe. Essa é a fuga da realidade. Os discípulos fugiram, se trancaram dentro de casa como se isso fosse resolver o problema. Como se o exército que prendeu a Cristo com mais de 500 soldados não pudesse invadir uma casa. Completamente irracionais, estão presos dentro de casa, trancados. Já sabiam que Cristo tinha ressuscitado, porque Pedro e João haviam lhes dito, Maria tinha tido tempo, e o verso diz que ela avisou os discípulos, mesmo sabendo que Cristo tinha ressuscitado, e tendo o testemunho de uma pessoa que viu a Jesus face a face, que conversou com eles, eles estavam trancados. E a gente ainda fica se perguntando, mas eu dei 28 estudos e a pessoa não se decidiu por Cristo. É natural a gente ter medo, a gente fugir. Essa é a reação natural do ser humano. Mas o antídoto para o medo é a paz de Cristo. Ele diz: a minha paz vos dou. Cristo, há muito além de ter aqui um encontro com Cristo, com eles, com os discípulos, ele tinha uma missão para eles.
verso 21, é muito importante porque ele diz: paz seja convosco, a terceira vez destas que eu mencionei. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Cristo tem um dia cheio, atribulado. Ressuscita, encontra Maria Madalena, vai para o céu, se apresenta diante do Pai, volta para falar com os discípulos apenas para lhes dizer: eu tenho uma missão para vocês. Encare a realidade. A realidade é missão. Então, se há hoje algo que nós podemos fazer, é encarar a nossa missão. Cristo fez a parte dele, Cristo morreu por você, Cristo atende as suas orações. É isso que é o relacionamento com ele, um relacionamento de troca. Eu te adoro, eu ofereço tudo o que eu tenho para ti, e aqui você me dá a sua salvação e a gente está aqui, tem um negócio. Eu entrego minha vida, você me dá a salvação e nós vivemos felizes para sempre. Não, não é isso. O relacionamento com Cristo é muito diferente desse. Começa que tudo que você entregar para Ele é muito pouco perto do que precisa para ter salvação. Então não é um negócio. Se fosse um negócio, seria um negócio muito sem vantagem para Deus. Que a nossa vida é a vida de um pecador. Segundo, Cristo não está interessado simplesmente num negócio com você. Ele está interessado num relacionamento. E quando a gente assume um relacionamento, ele vem cheio de missões. Quem dentro do casamento nunca compreendeu? Depois de você entrar num casamento, a sua vida começou a ter diversas missões. Quem, quando viu o primeiro choro do seu filhinho nascendo, não compreendeu naquele instante que agora tinha uma missão nova na sua vida? Que não era mais só você e sua esposa, mas era agora você, sua esposa e mais um ser humano lindo, presente de Deus, que era a sua responsabilidade, sua missão. Quando você pisa dentro da igreja e se converte, você naquele instante entende que há uma missão aqui na igreja. Qual é o propósito de estarmos aqui reunidos? É para nos alegrarmos juntos, para ficarmos felizes uns com os outros? Não. Isso tudo é uma desculpa para assumirmos a missão. Assim como Cristo nos envia, precisamos atender a esse chamado. Capítulo 13 de João, no verso 20, Jesus já havia dito sobre isso. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. A lógica divina é de que primeiro Deus Pai enviou a Cristo, Cristo nos envia, e quando alguém recebe o nosso testemunho, não recebe somente a nós, mas recebe a Deus Pai, recebe a divindade, porque recebe aquele que enviou a Cristo e recebe o próprio Cristo. Você já pensou que cada vez que você tem contato com uma pessoa testemunhando acerca de Cristo, você é Cristo na vida dessa pessoa? No capítulo 17, verso 18, na oração sacerdotal de Cristo, essa ideia fica ainda mais completa. Falando com o Pai, Cristo diz assim: como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Este conceito de envio, de missão, está presente no cerne da despedida de Cristo. Precisava ficar claro na mente de cada um dos discípulos e também na nossa mente, de que Cristo está nos enviando, de que há uma missão especial para cada um de nós, de que o caminho para a salvação, o caminho para a verdade e a vida passa por aceitarmos o envio de Cristo. Sem missão, não há salvação. Sem missão, não há cristianismo. Porque nós estamos nos recusando a obedecer a Cristo. Se crer em Cristo é obedecer, Ele nos enviou. Se nós não aceitamos o envio, não obedecemos, não cremos. Você vê como faz parte clara
do nosso relacionamento, da nossa missão, da nossa vida, aquele que nasce de novo tem que ser enviado. Verso 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Esta não é uma missão solo. Essa não é uma missão despreparados. Esta não é uma missão sem ferramentas. Não, essa é uma missão bem atendida pelo Espírito Santo. A partir daquele momento, Cristo lhes dá o Consolador prometido. Ali, eles saem empoderados para a missão. Deus também não convida você para lhe entregar para algo que você não consegue fazer. Eu não sei, eu não consigo. A missão dos crentes é idêntica à missão de Cristo, porque tem a mesma origem, a mesma preparação, a mesma obra. É a continuação do que Cristo veio fazer aqui. Em cumprimento desta missão, devemos viver em íntima relação de fé com Cristo, dar testemunho em seu favor e reunir em Cristo os que aceitam a sua salvação. O que nós estamos fazendo aqui é reunindo aqueles que aceitam a Cristo em torno dele, que aqui está na palavra. Você percebe aqui um propósito para a sua vida? Encontra aqui que criar regras não é a missão do crente. Descobre que discriminar não é a nossa missão, de que segregar não é a missão do crente, de que julgar não é a nossa missão, que punir e condenar não é a missão do cristão, de que enriquecer não é a missão do cristão, de que estar certo não é a missão do cristão, de que ser numeroso não é a missão do cristão, de que ter o prédio mais bonito não é a missão do cristão. Cristo nos enviou não para nada disso aqui. Ele nos enviou para testemunhar acerca dele e reunir em torno de Cristo aqueles que o aceitam. É essa a nossa missão. João aceitou a sua missão naquele instante. E o seu evangelho é resultado de uma vida de missão. No instante em que ele entendeu qual era o seu propósito, ele escreve um livro inteiro acerca de transmitir esse propósito a outros, ou seja, cumprir a sua missão. Ele é um missionário. Gostaria de lembrar você de que 8 dias depois, Cristo aparece novamente. Porque Tomé, um dos 12, não creu em Cristo. Verso 26, passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, e estando as portas trancadas novamente, e Deus não espera que você entenda a mensagem dele de uma vez, ele tem paciência. Os discípulos ainda não tinham saído e foram enviados, mas ainda não tinham ido, continuavam com a porta trancada. E Tomé estava com eles. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe-te aqui o dedo e vê nas minhas mãos. Chega também a mão e põe-te no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé representa no fim do livro do Evangelho de João aqueles que não creem. João passa o livro todo dele escrevendo sobre a necessidade de acreditar, de crer. Mas finalmente é no fim que ele apresenta o oposto, o que não crê. Tomé era um incrédulo. Precisava tocar para crer. João não coloca isto como um meio de crença, de salvação. Ele não coloca aqui como um bom exemplo do que fazer. Não. Não seja Tomé. Porque a advertência do próprio Cristo é no verso 29, porque me viste, creste. Felizes são aqueles que não viram e creram.
Não tem mérito nenhum você também ter crido porque colocou a mão nas minhas cicatrizes. Isso não tem valor. O valor está naqueles que não me viram, que não podem me tocar, mas mesmo assim creram. Jesus está olhando para você hoje, em 2020. Jesus está olhando para você hoje, que não tem como tocar nas feridas de Cristo. E diz assim: obrigado, você vai ser feliz, porque você acreditou, mesmo sem conseguir ver. Aí está o grupo dos cristãos verdadeiros, aqueles que não veem, mas assim mesmo creem. Cristo queria olhar para você hoje e dizer: a missão é para você. A minha bênção está separada para você. A minha felicidade vai ser completa em você. Nos versos 30 e 31, há um anticlímax. Parece que João termina o livro aqui. Ele fala como se fosse um fecho. Fala sobre os registros como se ele não fosse contar mais nada. Mas, de repente, no capítulo 21, ele volta de novo a falar do terceiro encontro. Nas cenas que eu chamei de pós-crédito, tão famosas hoje em dia, ninguém mais termina um filme quando começam as letras, você fica esperando para ver se tem mais alguma informação. Nas cenas pós-crédito, capítulo 21. João conta mais um encontro de Cristo e parece ser o desfecho dessa história. Os discípulos agora estão pescando. Há muita conversa sobre isso. Possivelmente eles não tinham dinheiro para pagar suas contas. Possivelmente eles estavam desesperados com a situação, com medo de sair para pregar, de encarar aquilo que Cristo havia os enviado, e agora eles estão receosos pescando. Eles não pescaram nada a noite toda. O bom pescador sabe que a noite é o momento mais ativo de qualquer ambiente marítimo. É quando os predadores saem, é quando as presas estão nadando para um lado e para o outro, e é quando você tem mais oportunidade de pescar peixes maiores. Durante o dia o mar parece mais calmo, mas basta você ver um documentário sobre esses mergulhos noturnos e você vai ver uma atividade intensa dentro do mar. Eles sabiam disso por prática, não tinham Discovery, mas eles tinham muita prática e ali eles pescavam à noite. Nesse dia, nenhum peixe. E pelo tipo de pesca, deveria ser um tipo de arrastão, onde eles jogavam a rede e puxavam. Era quase impossível você passar uma noite toda e não pegar nada. Mas parece que aquele mar, naquele dia, não estava para peixe. Logo de manhãzinha, Jesus, na praia, vira para eles, verso 5, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Eles respondem, não, tem nada. Hoje foi péssimo, não conseguimos pescar nada. Verso 6, lança a rede à direita do barco e achareis. Eles estavam tão desesperados, não tinham entendido que era Cristo lá na praia, pela distância ou por qualquer motivo, ou porque Cristo não quis que eles o reconhecessem. Mas eles jogaram para o outro lado do barco. E a rede era tão grande a quantidade de peixes que eles mal conseguiam recolher os peixes. Cristo, quando eles saem da água com os peixes, diz: traz uns peixinhos aí. E ele faz um lanche: pão com peixe. Muitos podem ter lembrado, e João certamente se lembrou, da multiplicação de pães e peixes, quando esse foi o lanche que Cristo fez para uma multidão. Mas agora, esse lanche era mais caprichado, porque foi preparado ali na beira da praia, quem sabe em cima de uma fogueira bem feita pelo próprio Deus. Lanche espetacular. Esse é o terceiro encontro com seus discípulos. O convite de Cristo, neste encontro, não é para todos.
O seu foco está em um líder. Líderes são importantes para Cristo e ele dedica mais tempo para esses. Esses que vão mover. Você compreende o que é isso? Existem pessoas que movem as outras. E Pedro precisava ser curado. E nós precisamos entender o poder do amor. Agora, Cristo se dedica só para ele. Aquele que ele tinha apelidado de Cefas no capítulo 1, verso 42, de maneira carinhosa, agora é chamado pelo seu próprio nome, que provavelmente Cristo não tinha usado mais durante vários anos. E no capítulo 21, verso 15, ele diz: Simão Pedro. Ah, quando a mãe usa o seu nome completo. Quando ela usa todos os seus sobrenomes, há algum problema. Cristo faz essa diferenciação com Pedro. Diz Simão Pedro. Não o chama de Cefas, mas de Simão Pedro. Mais do que isso, Simão, filho de João, todos os sobrenomes. E a pergunta, ela é audível e diante de todos os outros discípulos. Provavelmente Pedro estava cabisbaixo, derrotado, e isso estava influenciando o grupo a tomar decisões equivocadas, se trancar dentro de casa e ir pescar. Um detalhe sobre a pescaria que eu não posso me esquecer. Todos os milagres descritos em João são abundantes. Lá em Caná, Cristo faz mais vinho do que era necessário. Na multiplicação dos pães, ele faz mais pães e peixes do que tinha gente para comer, tanto que sobram cestos. Aqui, ele multiplica os peixes de uma quantidade maior do que eles podiam carregar dentro do barco. Primeiro, os milagres de Cristo são sempre abundantes porque Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Segundo, os discípulos tinham uma lição para aprender. Quando eles se dedicassem totalmente à missão, Cristo seria suficiente para prover o necessário para o sustento deles. Tanto o sustento físico, material, emocional e espiritual. O grande problema é que nós ainda estamos fugindo da missão. Longe da missão, grandes necessidades, um desafio maior do que nós podemos cumprir. Dentro da missão, nós estamos ao lado de Cristo, mais perto dele. E se você precisar de peixe, ele vai te dar não só peixe, mas um barco inteiro cheio de peixes. Uma rede que está estourando de peixes. Ele quis provar para os discípulos de que não adiantava eles ficarem focados nas suas necessidades, porque elas seriam supridas por Cristo e não pelo mundo. Na hora que olhamos para o mundo, vemos escassez. Aliás, a palavra mais comum no nosso dia a dia hoje é economia, seja no sentido de economizar, ou seja no sentido de gerir grandes fortunas, grande dinheiro, grandes responsabilidades. Economia tem a ver com escassez. O mundo é baseado na necessidade da falta de sustento. Assim que funciona o mercado. Mas não é assim que funciona a eternidade. A eternidade funciona na superabundância do amor de Deus. Pergunta para Pedro, voltando para ele, você me ama mais do que os outros? A primeira pergunta, ela é quase como um teste. Pedro era o Pedro que era maior que os outros. Era dos discípulos aquele que pulava na água primeiro, era dos discípulos aquele que resolvia puxando a espada, era dos discípulos aquele que olhava para os outros e dizia: eu não vou lavar meus pés como os outros, o Senhor não vai tocar em mim como fez nos outros, porque eu sou melhor que os outros. Se os outros te abandonarem diante do exército romano, eu vou dar vida por você. Fale pelos outros, mas eu sou diferente. Por isso Cristo pergunta na frente dos discípulos, para o Pedro arrogante: você me ama mais do que esses outros? O Pedro de antes da conversão diria: lógico, eu amo mais do que qualquer um no universo. Mas o Pedro convertido, o Pedro que cria, e aqui o contraste entre o Tomé incrédulo e o Pedro crente, diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo.
Não há na resposta de Pedro nenhuma menção aos outros ou a si mesmo. Ele responde diferente da pergunta de Cristo. Ele agora é o Pedro consciente de que era apenas um pecador. Sim, eu te amo. Eu pergunto para você hoje: você ama Cristo? Se a sua resposta é sim, eu te amo, a tréplica divina é: então apacenta os meus cordeiros, ou seja, eu te envio, participa da minha missão. Nos últimos meses nós temos lutado para manter uma igreja de pé. Nós temos lutado para que exista culto. Nós temos lutado para que o culto chegue nas pessoas que estão em casa. Nós temos lutado para que a fidelidade continue de pé, para que nós tenhamos sustento financeiro. Nós temos lutado para que o sentimento de solidariedade exista dentro da igreja para atender aqueles que não têm alimento dentro de casa. Nós temos lutado e lutado e lutado numa direção: para que a igreja continue de pé. E eu vou dizer que a gente tem tido um bom sucesso nisso. A igreja está de pé, vocês estão aqui, a igreja está funcionando. As pessoas estão recebendo culto em casa, a gente se adaptou a várias realidades. A solidariedade está ótima, a fidelidade está maravilhosa, está tudo lindo. Mas essa é a nossa missão? Essa é a pergunta. A nossa missão é sustentar uma igreja ou é pregar o evangelho? A igreja está de pé, mas cadê as pessoas que nós estamos trazendo para ouvirem de Cristo? Cadê as pessoas que não o conhecem? Ou será que finalmente nós somos só um clube de pessoas que se gosta e se reúne para ouvir palavras bonitas? Cadê a nossa missão? Essa é a nossa pergunta. Lutamos para abrir a igreja para ter culto, mas nunca lutamos para abrir a igreja para ter classe bíblica, para ter estudo bíblico, para ter evangelismo público. Nenhuma ligação. Pastor, e aquele evangelismo público? Vamos abrir aí um ponto de pregação? Mas mensagens dizendo: pastor, o meu banco está confortável o suficiente para eu ir assistir. Essa a gente recebe bastante. Jesus perguntou 3 vezes a mesma coisa para Simão, porque ele queria deixar finalmente na mente dos discípulos em branco qualquer tipo de dívida que Pedro poderia sentir devedor por causa das 3 negações. 3 vezes, tu me amas. 3 vezes, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro entendeu o recado. Vamos rapidamente dar uma olhadinha em 1 Pedro, no capítulo 5, versos 1 a 4. Você sabe que às vezes a gente fica pensando assim: puxa vida, eu gostaria de saber o que se passou na cabeça de Pedro dentro dessa cena. A Bíblia é tão maravilhosa que ela registra cartas de Pedro depois. E aí você pode agora entrar dentro da mente de Pedro e entender o que aquilo fez de diferença na sua vida. E quando Pedro está escrevendo a sua primeira carta, ele fala exatamente sobre esse assunto. Verso 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles. Olha, cadê o Pedro que é melhor que os outros? Não, agora ele é um presbítero como todos os outros crentes. Testemunha dos sofrimentos de Cristo, co-participante da glória que há de ser revelada. Qual que é agora a instrução de Pedro para os outros? Pastoreai o rebanho de Deus. O Pedro entendeu a mensagem, ele agora repete as palavras de Cristo: apacentai as minhas ovelhas. Ele diz agora: cuidai, pastoreai do rebanho de Deus. Exatamente a mesma orientação. Ele diz, verso 3, verso 4, aliás: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Pedro
entendeu que a sua recompensa não era terrena. E exatamente como Cristo havia dito para ele, agora ele diz para os outros. É um Pedro convertido, é um Pedro que compreendeu que salvação está completamente relacionada com missão. As duas coisas, se separadas, entram em conflito. Esse é o encontro de Pedro. Gostaria de concluir nossa conversa a partir do verso 21. Na verdade, verso 25. João olha para todos nós, encerra o seu livro e diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Ah, João usando de uma expressão absurda para dar ênfase num conteúdo impressionante. Ele diz assim: olha, eu relatei só um pouquinho. Se eu fosse relatar tudo o que Cristo fez, a gente podia encher o planeta de livros e isso não seria suficiente para contar a vida de Jesus. João não está sendo literal sobre os fatos da vida de Cristo, obviamente. Ele está trazendo o tamanho da relevância do ministério de Cristo para o planeta. Se fôssemos compreender quem é Deus, não seria suficiente escrever em todo o planeta. Se fôssemos compreender a plenitude do gesto de Cristo ao trazer milagre ao ser humano, bênção a cada um de nós, não seria suficiente. Se fôssemos descrever o tamanho do sacrifício de Cristo na cruz, o valor para a nossa salvação, não haveriam livros suficientes no planeta para descrever essa ação por nós. Se fôssemos descrever o tamanho do céu que está diante de nós, não haveriam páginas suficientes. Este é um convite que João faz para que o seu interesse por Cristo não se encerre nesse livro. Ele aponta para você uma nova jornada. O fim dessa série não é o fim da nossa missão e da nossa jornada, é o recomeço. Aquele que nasce de novo agora tem uma nova perspectiva para compreender quem é Deus, para compreender a sua missão e para concluir a missão ao qual nós fomos enviados pelo próprio Cristo. É um convite agora para uma nova jornada de aprendizado, de experimentação e de relacionamento real com o nosso Salvador. Eu tenho uma pergunta para você. Você compreende, através de um mês inteiro olhando para Cristo, que o seu Deus é movido pelo amor? Você consegue compreender nas últimas palavras de Cristo para Pedro, de que o que move o ser humano e o que move a Deus em direção ao ser humano, ou seja, o que atrai esse relacionamento é só o amor. A pergunta para Pedro, diferente do que ele perguntou para todos os outros personagens relatados em João, não é se você crê em mim, é se você me ama. Não há crença sem amor, e não há amor que não leve à crença. Você compreende que não há salvação em outro lugar a não ser em Cristo? Você compreende que unicamente a nossa decisão razoável hoje é crer, obedecer e ir? Este é o convite de João para você. Creia, obedeça e vá, que Cristo te enviou. Não tranque as portas da sua casa, não se esconda do desafio, não fuja da missão, não se contente com egoísmo, nem no relacionamento com Deus. Estamos diante de uma nova jornada. Após nascermos de novo, fomos enviados para uma missão, testemunhar, assim como fez João, assim como fez o próprio Cristo. Imitando os seus passos, devemos nos dedicar integralmente à missão.
Deus está te chamando. Qual é a sua resposta? E agora? O que você quer fazer? Não existe nenhum momento de encontro com Cristo que seja razoável você sair sem uma decisão, sem uma mudança na sua vida. Porque cada vez que nós nos encontramos com Cristo, o seu poder transformador age em nossa vida. A mensagem de hoje é: Cristo te enviou para uma missão. Você aceita essa missão? Sim ou não?